O Salmo 119, versículo 146, nos ensina uma coisa da maior importância. Esse versículo é uma oração que poucas pessoas na face da terra são capazes de entender. O salmista diz o seguinte: a ti te invoquei. Ele está dizendo para Deus: a ti te invoquei. Meu querido, minha querida, a sua oração não vai surtir efeito para você, nenhum efeito positivo, enquanto você não invocar ao Senhor. Por isso que o salmista disse: a ti te invoquei. Enquanto você não convidar a Deus para entrar na sua vida, não adianta. Orar da boca para fora não vai adiantar nada. Não resolve nada você orar para o São Fulano, para a senhora que apareceu, para a Virgem ou para qualquer outro que já morreu. Não vai trazer benefício nenhum para você. Mas aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Está escrito em Joel capítulo 2, versículo 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação, ele inclui muitas bênçãos. A bênção principal é a vida eterna, mas a salvação inclui também a cura divina, a libertação de qualquer obra maligna, prosperidade, paz, realização completa do ser humano. Enquanto de coração você não invocar a Deus, não buscar a face dele de verdade, não decidir mesmo: Senhor, a partir de agora tu serás o Senhor da minha vida, a partir de agora eu vou te servir, vou te obedecer, vou obedecer a sua palavra, vou fazer aquilo que o Senhor diz, não vou mais deixar o inimigo me usar, não vou mais viver no pecado. Enquanto você não se entregar verdadeiramente a Deus, não invocar o Senhor, convidando Ele para ser o Senhor da sua vida, a sua bênção não vai ser completa. O salmista aqui, ele tinha um propósito, que também deve ser o propósito de todos nós. Ele queria ser salvo. Ele disse: a ti te invoquei, salva-me. Olha, presta atenção, a salvação é a bênção maior que Deus dá para uma pessoa. Quem consegue a salvação, consegue qualquer outra bênção. Cura do câncer, da paralisia, da AIDS, solução de problema financeiro, consegue tudo. Porque a pessoa, quando ela recebe a salvação de Deus, essa pessoa ela é lavada no sangue de Jesus. Ela tem todos os seus pecados perdoados e todas as suas enfermidades são removidas. E ela se torna uma propriedade exclusiva de Deus. Quando você é salvo, você recebe o selo de Deus, o batismo com o Espírito Santo, que atesta que você agora pertence ao Senhor. O próprio Deus vem e faz morada nessa pessoa. A pessoa passa a estar em comunhão constante com o Senhor. Qualquer coisa que ela pedir, Ele há de conceder. Tudo isso que eu estou falando aqui não é invenção da minha cabeça, não. Está escrito na Bíblia e é a mais pura verdade. Jesus, antes de voltar para o Pai, ele nos fez a seguinte promessa. Ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o conhece e nem o vê. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, disse Jesus, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então preste atenção, a pessoa salva, aquela que recebe Jesus como Senhor e Salvador, ela se torna um filho, uma filha de Deus. O que significa isso? Significa que ela se tornou herdeira do reino dos céus.
ela passou a ter direitos sobre todas as coisas. Ela passou a ser herdeira da maior riqueza que alguém já possuiu. A pessoa salva, ela herda todas as bênçãos de Deus. Ela tem acesso ao tesouro de Deus, onde há tudo que ela precisa para viver bem e abundantemente. O apóstolo Paulo orava para que Deus iluminasse o entendimento dos cristãos de Éfeso, para que eles conseguissem compreender quais as riquezas da glória da sua herança. E qual a suprema grandeza do seu poder, digo, do poder de Deus, para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. O mesmo poder que operou em Cristo, ressuscitando ele dentre os mortos, esse poder é colocado à disposição do crente salvo. Por esse motivo, o salmista invocou ao Senhor. Ele queria ser salvo. Ele queria ter o poder de Deus à sua disposição. Porque é isso que acontece com aquele que recebe a salvação. Ele recebe o próprio Deus. Jesus afirmou que ele e o Pai viriam e fariam morada em nós. Ele disse bem claro: se alguém me amar, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Então, como eu ia dizendo, o salmista invocou ao Senhor e disse: salva-me. Ele queria ser salvo, para ter acesso a qualquer bênção que ele precisasse. Ele disse: a ti te invoquei, salva-me. Meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que nós temos de buscar é a salvação. E isso é o principal. Quando nós conseguimos ter esse contato, essa comunhão plena com o Senhor, de tal modo que sempre que nós o invocarmos, Ele nos responderá, o inferno pode fazer o que for, que não vai de modo algum conseguir nos atingir. É só clamar e invocar o nome do Senhor, Ele derrama o seu poder e naquela hora, tudo que o inferno preparou cai por terra. Era isso que o salmista buscava. Ele orou dizendo: a ti te invoquei, salva-me. Nunca vi uma oração tão valiosa quanto esta. A Bíblia está cheia de orações poderosas, mas essa oração eu considero uma oração muito valiosa, a mais valiosa de todas, porque tendo a salvação você tem qualquer coisa. Se você orar desse modo e Deus te atender, então a partir daí não vai haver mais inimigo que pare diante de você. Qualquer que vier, você levanta a voz, manda embora em nome de Jesus e o bicho sai correndo. E depois de pedir a salvação, o salmista ainda diz mais, ele diz: guardarei os teus testemunhos. Está aí uma coisa que muita gente ainda não conseguiu entender. A maioria das pessoas que se diz crente, que diz crer em Deus, ainda não consegue ver realizado na vida dela os testemunhos de Deus. O que são os testemunhos de Deus? O testemunho de Deus é aquela palavra que Deus te faz entender, você compreende que aquilo ali é para você. Vou dar um exemplo. A Escritura diz que nós fomos curados pelas feridas de Jesus. Está escrito lá em Isaías 53, versículo 4 e 5. E é verdade. A Escritura não mente. Mas alguém diz: eu entendi. A Bíblia diz que eu fui curado pelas feridas de Jesus. Mas eu não estou sendo curado. Eu continuo com problemas. Por quê? Porque ainda está faltando alguma coisa para que a ligação entre você e Deus se complete. Tem alguma coisa atrapalhando a conexão, alguma coisa está impedindo a sua comunhão com Deus. E o Senhor disse em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós só conseguimos nos comunicar com o Senhor de verdade quando nós fazemos de todo o coração. O Senhor só se manifesta àquele que o busca de todo o coração, com sinceridade, com desejo verdadeiro de encontrá-lo. Quem invocar o nome do Senhor será salvo, diz a Escritura. Mas para isso, a pessoa precisa se despojar de tudo e mergulhar de cabeça na palavra de Deus. Enquanto a pessoa tiver reservas, enquanto o coração dela estiver dividido entre dois senhores,
que quer dizer isso? Quer dizer, enquanto ela crê em Deus, mas não tirar da vida dela os santinhos, os objetos religiosos que aborrecem a Deus, ela não vai ser salva. Enquanto ela quiser uma bênção para si, mas no coração dela ela guardar uma mágoa de alguém, ela não vai conseguir. Enquanto ela dizer que ama a Deus, mas não encontrar tempo para ler a Bíblia, para orar, para ouvir a pregação da palavra, ela não vai ser salva. Enquanto ela der prioridade em cuidar de si mesma, ou cuidar do pai, ou da mãe, ou dos filhos, ela não vai conseguir agradar a Deus. Porque inclusive Jesus disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não é preciso nem dizer a respeito daquele que vive em pecado. Esse é que não é digno mesmo. Então, se você não está conseguindo a sua bênção, peça a Deus que te mostre o que é que está impedindo você de ter comunhão com Ele. Talvez é você mesmo. Talvez você não tenha o prazer de ler a Bíblia, de entrar na presença de Deus, tirar alguns minutos para estar louvando ao Senhor, para estar buscando a presença dEle, para estar buscando a salvação. Então você não mantém essa comunhão com Deus, mas você quer ser abençoado. A bênção, ela vem a nós através da conexão com Deus, daquela comunhão que nós temos com Deus. Então você se corrija. Deus vai mostrar para você o que é que está impedindo e você se corrija. Porque na hora que você se acertar, você vai invocar e Deus então vem, salva você e a partir daí você vai guardar os testemunhos de Deus. Guardar é cumprir, é pôr em evidência na sua vida tudo que Deus falou a seu respeito. Tem pessoas que faz tempo que entendeu que pela palavra de Deus, que o Senhor ia prosperar a vida dela, ouviu a pregação, gostou, creu que Deus ia mudar a vida dela, ia prosperar, ia abençoar, mas isso não aconteceu. Quem está errado? Deus? Não, de modo algum. Pergunta para essa pessoa se ela entregou a vida para Jesus. Pergunta para ela se ela já tirou do seu coração tudo o que está impedindo o Senhor de operar na vida dela. Não tirou. Pergunta se ela deixou o caminho impuro, se ela tem se santificado para servir a Deus. A resposta é não. Como é que ela vai dar testemunho de Deus vivendo assim? Se você não deixar tudo que Deus já disse que você tem que deixar, você sentiu no coração, Deus falou com você, se você não se acertar, não procurar cumprir os mandamentos, não só os mandamentos que são comuns a todos, mas aqueles que Deus tem falado especificamente com você, Ele está te mostrando, tem que deixar isso, tem que corrigir essa situação. Se você não fizer isso, você não vai gozar daquilo que Deus prometeu. Não que Deus não queira te dar, Ele dá, mas você está deixando o diabo tomar a sua bênção. Por isso o primeiro pedido do salmista foi: salva-me. Ele invocou ao Senhor e pediu: salva-me. Porque ele entendeu que somente depois de salvo, ele seria capaz de guardar os testemunhos do Senhor. Ou seja, as promessas que o Senhor fez a ele. Se tornariam reais depois que ele fosse salvo. Essas promessas iam cumprir na vida dele. Então o primeiro objetivo nosso deveria ser buscar a salvação de Deus. Porque na condição de salvo, você vai estar 100% em comunhão com Deus, vivendo na luz do Senhor, onde o diabo jamais vai poder chegar para tirar de você o que quer que seja. Meu irmão, minha irmã, Deus está dizendo para você: invoca-me. Diz a Escritura que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor é o quê? É chamá-lo para ser o dirigente, o dono, o Senhor absoluto da sua vida. É entregar o seu caminho a Ele e confiar 100% na sua santa palavra. Quando você fizer isso, então você vai verdadeiramente guardar os testemunhos do Senhor. Não vai haver um testemunho de Deus na sua vida que vai passar em branco. Ah, mas não realizou. Realiza. Você vai adquirir uma fé capaz de fazer aquele testemunho, aquela promessa se realizar. Você verá Deus operar, a cura virá, a prosperidade virá, a bênção virá. Quando nós invocamos a Deus, Ele vem,
torna-se Senhor não só da nossa vida, mas de todos os nossos assuntos. Ele muda por completo a nossa vida, ele renova a nossa mocidade. Nossas forças se renovam, os nossos sonhos começam a se realizar. Nós começamos a enxergar um novo futuro. Deus nos dá a capacidade de perdoar aquelas maldades que os outros fizeram, nos dá poder para caminhar sobre as águas, isso é, para passar por cima das tentações. Nós não mais somos levados pelas fraquezas da carne. Ele nos coloca acima das tentações malignas. E ele nos faz ser aquela pessoa que o diabo, quando vê, range os dentes. A nossa maneira de viver muda por completo. A pessoa que invoca o Senhor, ela se torna uma pessoa capaz de dizer, como Davi dizia, o Senhor é o meu pastor. É Ele que me leva para junto das águas tranquilas. Quer dizer, é Deus quem me dá paz, quem me dá uma vida tranquila, que me conduz aos pastos verdejantes, onde não falta nada. Ele refrigera a minha alma, tira de mim, do meu coração, a mágoa, o rancor, o ódio e coloca no seu lugar o amor. Tudo isso Deus faz por amor do seu nome. Disse Davi, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Meu querido, a pessoa que é salva, ela não teme. Ainda que o inferno inteiro se levante contra ela, ela não teme. Mas a pessoa que não tem comunhão com Deus, vem um capetinha michuruca aí para infernizar a vida dela e ela fica toda amedrontada. Ai meu Deus, não estou conseguindo, não sei o que vai ser de mim, ore por mim. Qual é, meu irmão? Você tem que se firmar na palavra, tem que andar com Deus, porque ainda que o inferno mande um gigante para te afrontar, você não pode temer. O bicho pode fazer a ameaça que for, você levanta e diz, eu vou contra ti em nome do Senhor, e o resultado você já sabe. Busque a salvação, porque na condição de salvo, você encara o demônio que for, amarra, expulsa, toma posse da sua bênção. Pare de brincar com Deus. Tome uma decisão séria na vida, porque Deus quer te dar a vitória. E vitória completa. Agora você está perdendo tempo. Você já ouviu o que Deus disse para você, você sentiu no coração aquilo que você tem que fazer, aquilo que está atrapalhando a sua comunhão com Ele tem que ser tirado, e você não fez ainda. Está brincando, está perdendo tempo. Oração não adianta. Se você não tomar a decisão de servir a Deus, não buscar a salvação, não se libertar de tudo isso, você não vai ser abençoado. Agora eu quero fazer uma oração por você que quer a salvação de Deus. Só para você que quer a salvação de Deus. Se você não quer, não participa da oração. Mas se você quer de verdade deixar tudo, eu digo tudo mesmo, deixar tudo que está atrapalhando a sua comunhão com Deus e servir a Deus a partir de hoje, então feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar agora. Senhor Deus, olha para essa pessoa que está te invocando, agora em espírito e em verdade. Essa que está dizendo, Pai, eu hoje me entrego a Ti. Eu estou te buscando porque eu quero a minha salvação. Eu quero ser a pessoa que o Senhor desejou que eu fosse e que eu não tenho sido. Oh meu Deus, escuta essa oração, escuta esse pedido e dá, ó Deus, a libertação que essa pessoa precisa. Coloca ela de pé para que ela se torne uma verdadeira bênção em Tuas mãos. Salva, Senhor, estes que estão orando neste momento, e que estão crendo, e que estão desejando de coração servir ao Senhor. Pai, desça sobre nós o Teu Espírito, cubra-nos com a Tua salvação, para que guardemos o Teu testemunho, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Ela tem que se cumprir em nós, tem que ser uma evidência em nossa vida. As pessoas que olhar para nós têm que ver que Tu estás conosco e que as Tuas promessas se cumprem em cada um dos Teus servos. Oh meu Deus, visita agora essa pessoa que está orando comigo. Tira a dor, o pecado, o sofrimento, a angústia, a mágoa, a dúvida. Pai,
Em nome de Jesus Cristo, eu assumo agora a autoridade que o Senhor me deu para repreender todo o espírito maligno que se encostou nesse meu irmão, nessa minha irmã, nessa pessoa que está orando neste momento. E eu digo a você, demônio que está prendendo essa pessoa nos vícios, na imoralidade, na idolatria, eu te amarro, mando que você tire as mãos dessa pessoa, pegue tudo de ruim que você trouxe e saia em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu apresento a ti estas vidas. Toma em tuas mãos, livra-os de todo mal. Em nome de Jesus, assim seja. Amém.